de Deus, juntamente com a missionária Alessandra, que nos trouxe aqui, né? Deus usou este casal abençoado e tivemos a oportunidade de vir com o objetivo de estar congregando com os irmãos e aprendermos a palavra de Deus e participarmos do grande evento ali, no dia 24 deste mês de junho de 2016, onde o nosso querido cantor estará fazendo o lançamento do seu CD, A Palavra de Deus. Hoje ouve-se muito tipo de música, menos a palavra de Deus cantada. E nós devemos cantar a palavra, nós devemos entender a palavra e devemos examinar esta palavra. Porque a Bíblia é o único livro que, quando você lê, ela lê você. Quando você a examina, ela te examina. É o livro dos livros, a palavra de Deus, né? Certa ocasião entregaram a Bíblia Sagrada para um chinês e ele tinha lido todo em Xing, que é o livro das mutações chinesas. E depois de alguns meses ele reencontrou a pessoa que lhe deu a Bíblia e ele disse para esta pessoa: eu descobri uma coisa. Quem fez este livro foi o mesmo que fez o meu coração, porque este livro fala ao meu coração. Glória a Deus! Então, a palavra de Deus, ela penetra no mais íntimo do ser humano. A palavra de Deus é a única que pode perscrutar, que pode divisar o coração do ser humano. E eu quero ler com vocês aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, apenas o versículo 1 Coríntios, capítulo 18, capítulo 1, versículo 18, onde temos um dos belos versículos de 1 Coríntios. Eu quero estar falando nesta noite com vocês, trazendo aqui uma reflexão, uma mensagem sobre a importância da cruz, sobre a importância da cruz. Esse texto que nós estaremos expondo, ele compõe a introdução de um livro que nós escrevemos, que é o Triunfo de Cristo na Cruz. Então nós vamos falar um pouco sobre a importância da doutrina da cruz de Cristo para a nossa salvação e para a nossa vida como cristãos. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Glória a Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós podemos agradecer ao Senhor Jesus nesta noite. Ele é nosso amado Salvador. Ele é o eterno, bendito Senhor, cuja morte na cruz nos reconciliou com Deus e conquistou o nosso coração. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, verso 14, ele disse que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo não tem mais atração para o apóstolo Paulo, e nem ele é atraído por nada do mundo. Quem se gloria na cruz de Cristo foi conquistado por esse Jesus maravilhoso. E nada desse mundo irá levá-lo a distanciar-se do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos em Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10, nós vemos que o povo lá no céu, os anjos, a igreja glorificada, ela cantava um novo cântico e diziam: digno és o Cordeiro de receber o livro e de abrir os seus selos, pois fostes morto,
e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então Jesus Cristo é o único que é digno de receber o louvor, porque ele, lá no Calvário, lá no Monte da Caveira, entregou a sua vida por nós. Glória a Deus! Nós podemos unir as nossas vozes nesta noite. Há de uma cantora por nome Fanny Crosby. Ela fez o seguinte cântico: quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca, salutar do Calvário Monte. Sim, na cruz, sempre me glorie, e descanso encontrarei salvo além do rio. Muito além da tempestade, nós encontramos segurança na cruz de Cristo. Nós encontramos perdão na cruz de Cristo. Nós encontramos reconciliação na cruz de Cristo. Há pessoas que dizem que a cruz não era de Jesus, mas eu não vejo isso nas Escrituras. Muitos dizem que aquela cruz era minha, que a cruz era nossa. Não, os pecados eram nossos, os pecados eram meus, eram de vocês, eram os nossos pecados que estavam sobre Cristo, mas a cruz era dele. Paulo não diz, eu me glorio na minha cruz que Cristo levou. Não, ele diz, eu me glorio na cruz de Cristo. A minha cruz, a sua cruz, Jesus disse, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Mas a cruz é de Cristo e nós nos gloriamos na cruz, porque não é o madeiro em si que tem poder, mas é o Cristo que morreu no madeiro, que é poderoso para fazer um milagre em nossa vida. Por isso que o símbolo do cristianismo não é uma manjedoura. O símbolo do cristianismo não é nem mesmo um peixe, que é usado pelos cristãos para se comunicar quando estava escondido do Império Romano, daqueles que perseguiam os cristãos. O símbolo do cristianismo não é nem mesmo um pombo, que é usado pelos pentecostais e que a Bíblia diz que é símbolo do Espírito Santo, mas o símbolo do cristianismo é a cruz. Não a cruz com uma imagem aqui crucificada, mas a cruz traz à nossa memória que Jesus morreu em nosso lugar, que Jesus nos reconciliou com Deus, e foi na cruz que Deus demonstrou seu amor por nós. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, verso número 8, Paulo diz, Deus prova o seu amor para conosco. Ou seja, o que é uma prova? É uma evidência, é uma manifestação, é uma demonstração, onde Deus demonstra o seu amor, ou demonstrou o seu amor por nós. Aonde? Na cruz. Como diz Paulo ainda, continuando, Romanos 5 e 9, 5 e 8, porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Jesus morreu aonde, irmãos? Na cruz. Então, lá na cruz, no Calvário, lá em Jerusalém, quando Jesus foi crucificado e ele entregou a sua vida por nós, Deus estava demonstrando o seu amor por nós. O coração da Bíblia é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o cristão não se gloria nos seus atos, nas suas ofertas, nas suas vestes, nos seus feitos heróicos. O cristão se gloria na cruz de Cristo. Glória a Deus. Eu tenho algumas frases aqui de
alguns grandes escritores que falaram sobre a cruz. Um certo escritor por nome Tozer, ele diz o seguinte: aquela parte de nossa vida que resgatamos da cruz é o cerne de nossos problemas. Toda a nossa vida deve estar crucificada com Cristo. Tem gente que diz: eu só vou crucificar uma parte da minha vida, eu só vou crucificar a minha mente para Cristo. Não. Quando você deixa de crucificar essa parte, essa vida, essa parte é o cerne dos problemas da sua vida. Muitos cristãos são problemáticos porque não estão crucificados com Cristo. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vive. Não vai ser. Não é Ivan Teixeira que vive, não é Carlos que vive, não é Irmã Sandra, não são as senhoras que vivem, mas Cristo vive em mim. Não, a vida cristã não é eu viver a Cristo ou exemplo de Cristo. A vida cristã é Cristo viver na minha vida. Quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver Jesus. A glória de Jesus, o poder de Jesus, a unção. Então aquela parte de nossa vida que resgatamos da cruz é o cerne dos nossos problemas. Como tem crentes problemáticos na igreja, é porque não foram crucificados com Cristo. Como tem crentes doentes na igreja, é porque não foram sarados pela cruz de Cristo. Como tem crentes nanicos espirituais, é porque não compreendem a grandeza da cruz de Cristo. Como tem crentes superficiais, é porque não compreendem a profundeza da cruz de Cristo. Como tem crentes que não alcançam as coisas do céu, porque não compreendem que a cruz é altaneira, a cruz ela é alta, é grandiosa, é magnífica, é esplendorosa. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa ser crucificado com Cristo. Glória. Outro escritor por nome Erwin Lutzer, ele diz o seguinte: felizmente é na cruz que Deus opta por retirar a ira de sobre aqueles que humildemente creem que Cristo levou sobre si todos os pecados. Você tem que acreditar no Cristo da cruz. Você tem que acreditar que foi lá no Calvário que Deus retirou a sua ira de sobre nós. Porque todos que estão aqui somos pecadores. Estávamos debaixo da ira de Deus. Mas graças a Deus que lá na cruz Jesus recebeu sobre si a ira. E quando você crê em Cristo como Salvador, você recebe o perdão dos teus pecados. Outro escritor por nome Herbert Butterfield, ele escreve o seguinte: a menos que nos vejamos merecedores do veredito que Pilatos deu a Jesus, e a menos que nos vejamos dignos do inferno, jamais entenderemos a cruz. Alguém já disse que para nós é difícil abraçar a cruz quando a satisfação pessoal é soberana. Jesus foi para a cruz por minha causa e por sua causa. Jesus sofreu a morte de cruz por minha causa e por sua causa. A menos que você entenda que você é digno de morrer naquela cruz com Jesus, você não terá o perdão dos seus pecados. Você terá uma satisfação pessoal, mas a melhor satisfação é aquela que quando Jesus entregou a si mesmo, o nosso Deus recebeu o sacrifício do seu Filho. E qual é a evidência de que Deus recebeu o sacrifício do seu Filho? Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. E ele é declarado Filho de Deus. O Erwin Lutzer diz aí o seguinte: a igreja só pode viver e respirar na cruz. A vida da igreja está aos pés do Cristo crucificado. A respiração da igreja é o suspiro do Cristo que morreu na cruz. Sem isso, não havia
soberanamente proclamada, a cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que salva, irmão, não é uma mensagem de autoajuda, não é uma mensagem de diversão, não é uma mensagem humana. O que nos salva é a mensagem do Cristo crucificado. Uma igreja que não prega Cristo é uma igreja fadada ao fracasso. Uma igreja que não tem no centro a mensagem da cruz, como diz um dos nossos hinos, como eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Não há coroa sem cruz. Não há céu sem o Gólgota. Não há a bênção de Deus se não cremos que Cristo se tornou maldito por nós lá no Calvário. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que Cristo se tornou maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito não é o madeiro em si. Cristo se tornou maldito. A maldição que estava sobre você, que é consequência da ira de Deus, Jesus tomou para si. Por isso você não é salvo pelo que você faz, você é salvo por aquilo que Cristo fez na cruz. Oh, bendita cruz! Quantos podem glorificar o Deus da cruz? Mas por que a cruz, irmãos? Por que a cruz? Porque a cruz é tão importante na mensagem do apóstolo Paulo. Paulo, poderíamos dizer que ele era um homem que tinha um tema só de todas as suas mensagens, e o tema era Jesus Cristo e este crucificado. Porque as igrejas são fracas na fé, porque não se prega mais Jesus. Porque as igrejas, elas são vazias de Deus, porque os cristãos estão desapercebidos, não tem fervor espiritual, porque não tem a cruz de Cristo como centro de suas vidas. Porque a cruz, veja, que qualquer pessoa que ler, seja crente ou não, que ler as Escrituras Sagradas, vai descobrir que a cruz é central na vida e na obra de Jesus Cristo. Ele é central também. A cruz é central na vida do cristão. A cruz é central na mensagem do Santo Evangelho. Alguns textos que podemos ver aqui, eles revelam a centralidade da cruz. Jesus sempre está no centro. Notem que quando ele nasceu no meio, na manjedoura, entre os homens e os animais. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, ele estava no meio e as pessoas se maravilhavam. Quando ele tinha 30 anos de idade, ele disse em Mateus 18 e 20: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Quando Jesus foi crucificado, crucificaram onde? No meio. A cruz no meio era dele. Ele foi crucificado, ele morreu, sepultaram ele, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E em um dos domingos ele chegou diante dos discípulos que estavam no cenáculo, numa casa como essa, com as portas trancadas, e a Bíblia diz que ele chegou no meio e disse: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Quando a cruz está no meio da vida cristã, a igreja tem paz, o Espírito opera, a glória de Deus se manifesta no meio da igreja. Glória a Deus. A Bíblia fala que a morte de Cristo não foi uma morte qualquer. Aprove a Deus que Jesus viesse morrer durante o poderio romano, porque a pena de morte maior do Império Romano era a crucificação. A pena de morte entre os judeus era o apedrejamento. A pena de morte entre os babilônicos era a fornalha
justiça, mas a pena de morte entre os romanos era a cruz. E a Bíblia diz que Jesus veio e morreu uma morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8, nós lemos: a si mesmo se humilhou Jesus, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa vil forma de punição foi a que o Senhor Jesus suportou, e ao suportá-la transformou aquele vergonhoso instrumento de tortura em objeto do mais orgulhoso gloriar-se entre os seus seguidores. Quem foi que se gloriou na cruz? O apóstolo Paulo. E nós devemos gloriar na cruz. O grande Cícero, que era um cidadão romano, ele disse que a morte de cruz é a mais cruel e abominável forma de punição. Ele dizia ainda que a palavra cruz não era para ser nem pronunciada por um cidadão romano, era algo abominável. Mas Jesus tomou esta cruz e tornou a cruz num símbolo de poder. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Como Paulo, vocês que estão me ouvindo aqui, todos nós devemos se gloriar e nos regozijar no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. No capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo diz o seguinte: e porque decidi nada saber de vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Jesus é o centro da nossa mensagem. Quando ele veio a esta terra, ele sabia que tinha vindo para morrer. Vamos ouvir então as palavras do próprio Mestre, do próprio Senhor Jesus, explicando as Escrituras aos dois discípulos que estavam desanimados na estrada de Emaús. Nós lemos em Lucas 24 e 26, Jesus disse: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Os cristãos só querem a glória, mas antes da glória tem que passar pela cruz. Antes do Pentecoste tem que passar pela cruz. A igreja caminha nos dois trilhos, no Calvário e no Pentecoste. Tem gente que não quer passar pela cruz, que não quer passar pelo Gólgota e receber o perdão dos seus pecados e se arrepender. Eles querem logo o fogo, eles querem logo a glória, eles querem logo o poder. Não, você tem que vir se arrastando, se arrependendo dos seus pecados e dizer: Jesus, eu me arrependo, mexe na minha vida, mexe na minha estrutura, eu não quero ser santificado. Depois que você for perdoado aos pés da cruz, depois que você for reconciliado aos pés da cruz, você pode sair para o Pentecoste, você pode sair para receber poder de Deus. Glória a Deus. A cruz, meus irmãos, não foi um acidente humano. A cruz de Jesus foi uma determinação divina. A cruz estava no coração de Deus. Se podemos falar ilustrativamente que o coração de Deus tem uma forma, podemos dizer que é cruciforme, tem o formato da cruz, porque a cruz foi da vontade de Deus, ela foi uma tarefa dada por Deus a Jesus, e não uma opção humana. Mais tarde, naquela mesma noite, no caminho de Emaús, o Senhor Jesus apareceu a 11 apóstolos e disse, Lucas 24 e 46, assim está escrito que o Cristo havia de padecer. Essa expressão padecer, tanto no verso 26 como no verso 46 de Lucas 24, fala do padecimento na cruz, fala do seu sofrimento. Então
está escrito que o Cristo havia de padecer. A cruz não foi um acidente. A cruz não foi um desvio da rota, da missão de Jesus. Ele veio para morrer na cruz. Tem gente que diz e até prega que o diabo queria levar Jesus para a cruz. Não, o diabo queria tentar impedir Jesus de ir para a cruz, porque ele sabia que é na cruz está a nossa vitória. É na cruz que nós somos salvados. É na cruz que a glória de Deus manifesta na igreja. A manda sonha de pai e comprar. Obrigado pela cruz. Glória a Deus. O nosso mundo só vai experimentar o avivamento quando os pregadores pregarem a cruz. Quando os pregadores pregam a cruz, eles são apedrejados e não aplaudidos. Os pregadores hoje são aplaudidos pelas multidões porque eles não pregam sobre a cruz. Porque o que o diabo tem raiva é a cruz, porque na cruz que está a derrota dele. É na cruz que está a tua vitória. A tua vitória é a vitória do Calvário. Os apóstolos foram perseguidos, no caso, no livro dos Atos dos Apóstolos, não foi porque eles pegaram a mensagem de bênção, segundo os ditames, a metodologia humana, não. Foi porque eles pregavam a cruz. Quando Pedro foi cheio do Espírito, ele disse: olha, o Jesus que esteve entre vós, fazendo milagres e prodígio, Deus ungiu ele. Vocês crucificaram, vocês mataram.